Olá, meu nome é Sandra Rocha, sou dona do canal Uma Mulher com Chamado. Estamos estudando a trajetória de Jesus da eternidade até a Terra, até o seu nascimento. Paramos no número 10, vamos dar continuidade ao estudo. Durante anos, as pessoas aguardaram o dia quando o Salvador chegaria. Enquanto esperavam, Deus mandou que fizesse algo que os ajudaria a ver como o pecado poderia ser castigado sem que o pecador recebesse o castigo. Deus mandou que trouxesse um cordeiro perfeito a um altar. Aquele que trazia o cordeiro colocava sua mão sobre a cabeça do animal, mostrando que seu pecado estava sendo transferido para o cordeiro. O cordeiro então deveria morrer, sendo que a morte é o castigo pelo pecado. O cordeiro morria no lugar do homem. Isto mostrava às pessoas como Deus castigava o pecado sem castigá-las. E assim, por muitos anos as pessoas aguardaram a vinda do Salvador. Elas estavam curiosas para saber quem seria, qual seria o seu nome, como viria, como as salvaria. Então, eu vou ler aqui Salmo 130, 5, 7 e 8. Espero no Senhor com todo o meu ser. Ponha a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio remedirá Israel de todas as suas culpas. Então, aqui uma parte da palavra de Deus mostrando esse resumo que eu dei aqui, que já foi debatido, eu já falei nos vídeos anteriores. Então, agora a gente realmente entra na parte em que Jesus, o plano de Deus, o projeto de Deus, porque até aqui Deus vem preparando, vem ajustando, vem movendo pessoas para que o Salvador nasça. Seja um homem, seja uma pessoa, tenha uma família. Então ele vem trabalhando ao longo da história. E agora começa realmente a falar do Salvador. Finalmente o dia chegou. O Salvador veio à Terra. Sabe o que mais? O Salvador era o próprio Deus. Deus veio à Terra. Isso não é maravilhoso? Para ser o Salvador, Deus se fez homem. Não significa que Deus deixou de ser Deus. Não significa que deixou de ser Deus, mas o Senhor sabia que a única maneira de nos salvar era se tornar como um de nós. Então veio como um bebê, assim como qualquer outro menino ou menina chega ao mundo. Ele nasceu em uma família comum. Sua mãe era chamada Maria e o marido dela José. Embora a família fosse comum, o bebê não o era. O bebê era o próprio Deus. Então, eu não vou entrar aqui em detalhes nessa história do nascimento de Jesus, mas se você quiser acompanhar e ver o passo a passo, como que aconteceu, está lá no livro de Mateus, nos primeiros capítulos, dos evangelhos no todo. Então você vai encontrar um pouco da história sendo contada, como realmente aconteceu o nascimento de Jesus. Toda a história é muito interessante você ler e acompanhar. Então, lembra que eu estou só dando um resumo, um norte para você saber como que aconteceu. Então, lá em Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então já os profetas, como Isaías, já falava do nascimento dele, né? Que ele teria todo, né? Seria chamado Deus Pai, Deus Poderoso, Deus Eterno, Conselheiro, Maravilhoso. O Senhor não nasceu como um bebê em um hospital,
nasceu em uma estrebaria, um lugar onde as ovelhas e os cordeirinhos eram guardados. Os primeiros a visitá-lo foram os pastores, os homens que cuidavam dos carneiros, para que não lhes acontecesse nenhum mal. Quando Deus veio à terra, ele foi chamado de Jesus. O nome Jesus significa Deus é quem salva. Jesus era o Salvador que Deus prometeu a Adão e Eva muito tempo antes. Ele veio para nos salvar do castigo que nossos pecados merecem. Então, tudo que eu já falei nos vídeos anteriores, as promessas de Deus, a forma como Deus iria fazer esse momento chegar. Então, os profetas, as pessoas eles sabiam qual seria a trajetória, iam seguindo, iam acreditando, ia cumprindo aquilo que Deus determinasse que elas fizessem. Então, aqui finalmente acontece o que Deus prometeu. Jesus fez muitas coisas maravilhosas enquanto estava na terra, coisas impressionantes que normalmente não acontecem. Ele fez cegos verem, assim como não tropeçaria em nenhum e nem cairiam. Curou aqueles que não podiam andar, assim poderia correr e brincar. Jesus fez uma menina viver novamente para que todos os seus amigos ficassem felizes outra vez. Ele alimentou uma enorme multidão com um pequeno lanche de um garoto para que ninguém ficasse com fome. Jesus fez todas essas coisas para que as pessoas soubessem que ele era Deus. Ele amava as pessoas. Então, quando ele nasceu e quando ele assumiu o seu ministério, digamos assim, ele começou a se mostrar como Jesus, como Filho de Deus, como prometido, a partir dos 30 anos, né? Aí ele começou a fazer coisas, milagres, curas, a multiplicação dos pães para saciar a fome de uma multidão, usando pequenos, né, pouca coisa. Ele fez um milagre ali. Então ele começou a se projetar, ele começou a se mostrar como Deus. As pessoas precisavam saber que ele era Deus, que ele era o prometido. E assim ele foi fazendo enquanto ele estava aqui na terra. O interessante é que a Bíblia relata a parte da sua infância até a fase adulta, não relata tanta coisa. Ele só realmente começa a aparecer, a assumir mesmo o seu ministério, né, depois na fase adulta. Então a gente não tem muitos relatos, a não ser quando ele tinha mais ou menos 12 anos, é algo assim bem rápido, mas não temos muitas coisas a respeito da sua infância, da sua adolescência, né, no início de como era quando foi rapaz. Então já aparece ele como adulto, e também é uma fase muito rápida, de 3 anos, né? Então quando ele morre, né? Uma noite, quando alguns amigos de Jesus navegavam em um grande lago, caiu uma terrível tempestade. O vento era violento e enormes ondas batiam contra o lado do barco. A noite inteira os homens tentaram remar e levar o barco para a praia, mas o vento era muito forte. Era quase de manhã quando os homens viram alguém andando sobre as águas. Pensaram que fosse um fantasma. Estavam muito assustados. Então uma voz chamou-os. Sou eu, não fiquem com medo. Era Jesus. Pedro, um dos homens que estava no barco, gritou a Jesus: Se é você, mande-me ir até você sobre as águas. Jesus disse: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar até Jesus. Então aqui era mais uma forma de mostrar o seu poder, que ele é Deus, ele pode todas as coisas. Então aqui ele já havia chamado os discípulos para
o seguir, os 12, e além havia muitos outros seguindo a Jesus, mas esses eram especiais. E aqui nesse momento, Pedro, na sua ousadia, vê Jesus andando, caminhando sobre as águas, como se fosse terra, e disse, não, eu quero, né, fazer igual. Então, se você realmente é Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, manda que eu vá, né, faça com que eu ande sobre as águas. E Jesus fez. Então, todos que viram realmente acreditaram, e ficou registrado lá nos evangelhos sobre esse fato. Então, existem várias outras, se você for ler, várias outras coisas que Jesus fez. E aqui diz, mas quando Pedro sentiu o vento e as ondas, ficou com medo e começou a afundar. O que ele deveria fazer? Poderia lutar sozinho ou chamar Jesus para salvá-lo? Em quem ele deveria confiar? Pedro viu que não poderia salvar-se. Jesus era o único que poderia resgatá-lo. Ele gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Pedro fez a escolha certa. Assim como Pedro não podia salvar-se, nós também não podemos nos salvar do castigo pelos nossos pecados. Precisamos de um Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Precisamos confiar nele. Então, aqui voltando para a parte da salvação, a gente nós não temos o poder, nós não podemos chegar até Deus a dizer, Deus, eu fiz isso aqui, agora eu tenho o direito de morar com o Senhor. Olha, eu fui bonzinho a vida toda, agora está garantida a minha salvação, a minha entrada aí para morar com o Senhor. Eu fiz tudo certinho, minha vida toda. Então, ainda falta alguma coisa. A própria palavra de Deus diz que a gente não consegue. Nós somos como trapos de imundícia, né? Sempre, diante de Deus, nós não somos perfeitos, somos imperfeitos. Então, Deus, sabendo disso, mandou o seu Filho Jesus. Então, nós precisamos desse Salvador. Assim como Pedro precisou para não morrer afogado, né? Porque provavelmente ele não sabia nadar, embora fosse pescador. No princípio no princípio dos tempos, quando Adão e Eva pecaram, Deus prometeu que um dia enviaria um homem especial chamado Salvador. O Salvador salvaria as pessoas da segunda morte e da tristeza que o pecado causa. Quando chegou o tempo de enviar o Salvador, o próprio Deus deixou o céu para vir à terra. O Deus Criador era o Salvador. Seu nome era Jesus, que significa Deus é quem salva. Então, o próprio Deus, na sua forma de Deus, ele deixou a sua forma, que Jesus é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus é Deus, deixou a sua forma de Deus e veio para a terra, nascer como uma pessoa normal, se tornou homem para que o nosso pecado fosse pago, para assumir a nossa, como é que se diz, nosso castigo, ele assumiu no nosso lugar. Aqui em Atos 4:12 diz assim, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12, que eu acabei de ler. Jesus viveu na terra visitando amigos, trabalhando, comendo, dormindo, viajando para muitos lugares, assim como qualquer outro homem. Mas ao mesmo tempo, Jesus era muito diferente de você e eu. Jesus nunca fez nada de errado. Todo o tempo que viveu na terra, mesmo como menino, nunca fez alguma coisa má. Jesus foi o único homem que viveu uma vida perfeita, que nunca pecou. Sendo que Jesus viveu uma vida perfeita, não tinha nenhum pecado pelo qual ser castigado. Ele não precisava morrer.
As pessoas só morrem por causa do pecado, mas Jesus jamais pecou. Entendeu a lógica de Deus aí? Embora Jesus não precisasse morrer, disse às pessoas que um dia os homens o prenderiam, bateriam nele e o pregariam numa cruz de maneira para matá-lo. Jesus morreria. Depois de estar morto por 3 dias, voltaria a viver. Aqueles que o ouviram disseram que não acreditavam nisto. Disseram a ele que não falasse dessa maneira. Mas o que Jesus estava dizendo era verdade. Ele estava contando aos seus amigos o restante do plano de Deus. Estava dando a eles boas notícias. Então, eu fico imaginando os discípulos vendo que Jesus tinha o poder de ressuscitar, como fez com Lázaro, né? Lázaro estava morto, ele ressuscitou, quer dizer, fez com que ele voltasse a viver, curou, ele fez tanta coisa assim que ninguém mais fazia, né? E ele fez. Então ele iria morrer na cruz, as pessoas iriam prendê-lo, iriam bater nele, iriam machucá-lo, iriam matá-lo. Ele tinha poder para se livrar, até mesmo porque o povo de Israel sempre achou que quando o rei prometido, Salvador, viria, seria aquele todo poderoso, né? E Jesus fez o contrário, Deus mandou o contrário. Nasceu numa casinha pobre, com a família pobre, né? Num lugar que não era um espetáculo, onde ele nasceu, era um lugar cheio de cocô, de bicho, né? Sujo, lugar onde os animais ficavam, não é limpo, é sempre sujo. Pessoas do campo vieram para adorá-lo, que eram aqueles homens que cuidavam das ovelhas. Então, Jesus se fez homem realmente como homem, não foi como, ele não veio como aquele homem, aquele rei que fica no palácio sendo servido com muitos soldados. Não, Jesus veio como homem lá embaixo, humilde, né? Então, ele viria, ele veio dessa forma para salvar, e então ele falava aqui para os seus discípulos que a sua vida estava chegando ao final, né? Aquele plano de Deus, desde o início, ia ser concluído, ia ser executado, faltava pouco tempo. Só que as pessoas não entendiam isso, que para ser completado precisava que ele morresse. E só depois que eles foram entender e aceitar. Mas até então não entendiam por que ele tinha que morrer logo. E ele só estava 3 anos com eles, né? Então, como é que um rei vem e já vai embora assim rapidinho? É morto dessa forma, né? Então, eles não aceitavam, não. Eles não acreditavam. Tudo isso tinha a ver com a promessa de Deus. Tudo a ver com o Cordeiro. Você se lembra do Cordeiro e de como as pessoas deveriam trazê-lo? Jesus agora estava sendo chamado o Cordeiro de Deus. Lembra que o Cordeiro devia ser macho? Jesus era um homem. Você se lembra que o Cordeiro deveria ser perfeito? Jesus era perfeito. Ele nunca pecou. Então, aqui, desde o início, Deus dá o modelo do Cordeiro. O Cordeiro tinha que ser macho, tinha que ser perfeito, tinha que ser sacrificado, ser morto, o sangue dele tinha que ser derramado. Então, desde o dia de Adão e Eva, quando eles pecaram, Deus estava falando isso, contando isso através da história. Se você começa a ler a Bíblia lá em Gênesis, você vai ver ao longo da Bíblia que é uma história sendo contada. Existe um início, um meio e um fim. O fim seria quando Jesus morreria, nasceria, morreria, ressuscitaria. Quer dizer que ainda não é bem o fim, mas do projeto de Jesus é o fim. Eu digo não é bem o fim porque Jesus, quando subiu ao céu, ainda prometeu que voltaria.
E nós, nessa época agora, nós estamos esperando ele, né? Então ainda não está bem concluído o plano de Deus para ele. Mas de salvar a humanidade, sim, já está concluída, porque ele nasceu, ele morreu e ele ressuscitou. Aí fechou. Satanás não tem mais nada, né? Foi vencido. Foi amarrado aí e não tem mais jeito para Satanás destruir o plano de Deus. Então, o Cordeiro de Deus agora, Jesus está dizendo, sou eu. Eu sou o Cordeiro. Aquilo que vocês viram durante os antepassados até agora, estava ilustrando. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Cordeiro. Eu sou o prometido. Eu sou aquele que vai salvar as pessoas. Sou aquele que vai levar as pessoas até Deus novamente. Eu acho incrível essa história, esse projeto de Deus. Lembra como o cordeiro devia ser trazido a um altar, um lugar de morte? Depois de Jesus ter estado nesta terra por um tempo, ele permitiu que os homens o levassem à cruz, um lugar de morte. Ele permitiu, entenda isso. Ele foi levado, mas porque ele permitiu, ele se deixou ser morto. Ele concordou com o plano de Deus. Tudo bem, eu vou de livre e espontânea vontade. Eu vou morrer pelas pessoas. Por amor a elas, eu vou voltar, eu vou morrer por elas. E você lembra como aquele que trazia o cordeiro colocava sua mão na cabeça do animal, mostrando que o seu pecado estava sendo colocado sobre o cordeiro? A Bíblia diz que quando Jesus estava pregado na cruz, todos os nossos pecados foram tirados de nós e colocados nele. Ele tomou o pecado de todos, desde a melhor pessoa até os piores homens e mulheres. O pecado de todo menino, menina, mãe, pai foi colocado sobre Jesus. Todas as coisas sujas que já foram ditas, ele ouviu. Todas as terríveis coisas que já foram feitas, ele soube. Toda raiva que já foi mostrada, ele viu. Toda dor que alguém causou, ele sentiu. Toda a sujeira horrível do pecado foi colocada sobre o perfeito Jesus. Ele sentia tudo, ele conheceu tudo e levou tudo sobre si. Deve ter sido terrível. Sim, tudo tinha a ver com o Cordeiro. Jesus era o Cordeiro, o nosso Cordeiro. Então, quando eu sou fã de animais, né? Eu cuido de bicho mesmo. Então, eu fiquei... Toda vez quando eu lembro dessa história do Cordeiro e assim, Deus pedindo para sacrificar o cordeiro, eu sempre ficava com muita dó. Tanto que eu nem contava muito quando eu estou contando história para criança sobre o cordeiro. Eu fico com... Assim, porque você pegar um animal e cortar a garganta dele, o sangue escorrer, é complicado, né? Eu fico com muita dó. Mas em obediência a Deus as pessoas faziam. Porque Deus precisava que as pessoas soubessem o que aquilo significava. Se era difícil para um cordeiro, para alguém pegar um animal, imagina alguém que cuida de um bichinho, uma ovelha, um cordeiro bonitinho, todo limpinho, porque ele é muito gracioso. Não sei se você já viu um de perto. É uma coisa linda, delicada, mansa, suave. Sabe, você pega num gato, você tem medo das unhas dele, das unhas. Se for um cachorro, você tem medo de ser mordido. Mas um carneirinho não. É uma delicadeza. Então aí você pega um bichinho daquele e você corta a garganta dele, dá dó. Dá dó, dá pena. Mas precisava ser feito. Agora, voltando tudo isso para o Senhor Jesus. Manso, suave, sem arrogância, sem pecado, nunca fez nada de errado, foi um menino bom, foi um rapaz bom, obediente aos pais, amava as pessoas, fazia tudo certo. Então ele vai, é pregado numa cruz, é crucificado, ou seja, vamos lá do início, é preso, humilhado,
cuspiu na cara dele, foi chicoteado, arrastou uma cruz, depois de ter sido espancado e tudo, cruz pesada. Então havia um sofrimento tão grande ali, tão grande, sendo que ele não merecia nada daquilo. E aí o que ele fez? Ele se permitiu isso. Por quê? Por amor a nós. Porque ele, conhecendo Deus, ele sabia qual seria o destino da humanidade. Qual seria o nosso destino. Porque nós não podemos chegar até Deus, até a morada de Deus. Então, alguém que fosse perfeito tinha que fazer isso por nós. Então, Deus, na forma de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, se permitiu, assumiu todo o castigo que deveria ser jogado sobre nós, ele tomou o nosso lugar. Ele assumiu, ele pegou para si, assim como o Cordeiro. Por amor a nós. Mas pense de novo no resto da história. Você lembra o que aconteceu ao Cordeiro? Sendo que o pecado deve ser castigado, e a morte é o castigo pelo pecado, o Cordeiro devia morrer. Foi da mesma maneira com Jesus. Sendo que todo o nosso pecado teve de ser colocado sobre ele, Jesus teve de ser castigado. Ele teve de morrer. A Bíblia diz que Jesus morreu em nosso lugar. Ele tomou todo o castigo que o nosso pecado merecia para que nós jamais precisássemos sofrer a segunda morte. Jesus era o Cordeiro final. Não seria mais necessário que cordeiros fossem trazidos a um altar. Não ficou nenhum pecado para ser castigado para sempre. Deus cumpriu a sua promessa. Louvado seja Deus por isso. Porque Jesus assumiu o nosso pecado. Tudo que Deus tinha para nós, Jesus assumiu o nosso lugar. Vamos parando por aqui. No próximo vídeo a gente finaliza essa série, tá bom?